Bom dia a todos. Meu nome é Walter Furlan, eu sou médico e atualmente sou o coordenador do Sistema de Excelência em Cardiologia da United Health Group e eu gostaria de dar-lhes as boas-vindas ao segundo Summit Américas, que está congregando bastante gente, com várias programações, várias especialidades se apresentando. E aqui nós vamos falar sobre a cardiologia nesta manhã. E eu gostaria de dar-lhes as boas-vindas e dizer que é um prazer enorme estar com vocês. E acredito que, pela qualidade dos temas, das apresentações que nós vamos ter aqui, vai ser uma manhã extremamente proveitosa. E eu espero que todos nós aproveitemos bastante esse momento. O Centro de Excelência, o Serviço de Excelência em Cardiologia, ele se destina a fazer com que a gente tenha as melhores práticas nas nossas instituições, que a gente dissemine conhecimento, inovação, educação, esse é um dos motivos pelo que a gente está aqui hoje, para disseminar conhecimento e fazer com que as pessoas saibam um pouco mais da cardiologia moderna, e é o que nós vamos discutir hoje. Para esta primeira apresentação, nós teremos o professor Renato Lopes, um convidado internacional, que vai falar sobre pesquisa clínica na prática diária, e eu gostaria que chamar aqui o Dr. Marco Costa. O Dr. Marco Costa é cardiologista intervencionista e é o CEO do Américas Serviços Médicos. Eu gostaria que o Dr. Marco Costa fizesse a apresentação do Dr. Renato. Dr. Marco Costa, é um prazer enorme ter o senhor aqui, e a palavra é sua para fazer as apresentações devidas em seguida. Muito obrigado, um bom dia a todos, uma boa apresentação. Marco, a palavra é sua. Bom dia a todos. Para aqueles que estão em São Paulo, né? O dia amanheceu abençoado, né? Até o sol saiu hoje. Para aqueles que não estão em São Paulo, imagino que o clima deve ter melhorado também para vocês. Então, vamos ter uma manhã aqui repleta de alegria e vamos aproveitar muito esse convívio, né? Eu acho engraçado o meu querido Walter Furlan me chamar de senhor, né? Eu sou aluno dele nessa jornada. E aqui essa sessão de cardiologia, né, ela é muito próxima do meu coração, né, literalmente, parafraseando aí. Ela traz não só a área de cardiologia, mas ela traz também essa questão que hoje, como gestor, né, como CEO e não como pesquisador, que foi toda a minha carreira nos Estados Unidos, eu tenho que definir as prioridades e tentar achar uma harmonia, né? E eu acho que não tinha ninguém melhor no mundo, e certamente um brasileiro, que pode colocar isso em perspectiva, né? O maior pesquisador do Brasil, um expoente, uma energia incalculável, trabalha na Duke University nos Estados Unidos e trabalha conosco aqui no Brasil. Ele participa, ele coordena, ele é o nosso parceiro, né, o Dr. Renato Lopes, que ele vai falar para a gente sobre a utilização de evidências para geração de valor em saúde, né? Essa palavra valor a gente usa muito. E a questão aqui é como integrar, né, clínica na rotina assistencial. Então, eu chamo o Renato aí para nos brindar e eu volto com vocês para a gente bater um papo com os colegas, o André, Cláudio Tinoco e Pedro Barros na sequência. Vamos lá, Renato, com você. Obrigado, Marco. Furlan e demais colegas, um prazer poder estar com vocês aqui nesse evento mais uma vez, que é realmente o que eu considero que há de melhor na cardiologia nacional e com vários aspectos aí realmente tocando no que há de mais moderno, na verdade, na cardiologia mundial. Espero que todos possam aproveitar. Vamos lá, então, só vou ver... Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não, está chegando. Tá, então espera um pouquinho que eu vou ter que compartilhar de novo, porque eu estava compartilhando numa outra tela que tinham me pedido. Espera um pouquinho.
Vamos lá. Ele compartilhou, mas aí você estava no Zoom. Para compartilhar o PowerPoint, ele não veio. Vai um pouquinho. Agora sim. Agora foi. Podemos ir? Bom, então vamos lá. Nos próximos 25 minutos, eu vou tentar falar um pouquinho do que talvez num próximo simpósio poderia ser até um simpósio inteiro dedicado a esse tópico, porque ele é bastante complexo, mas a gente vai tentar abordar aqui alguns aspectos importantes para a gente poder discutir no final, que é como realmente utilizar evidências para gerar valor em saúde, evidências, condutas que a gente tenha certeza maior de que os pacientes vão se beneficiar e, obviamente, ao menor custo possível e a uma melhor utilização de todos os recursos que a gente tem na prática clínica. E para começar esse tópico, esse é a pirâmide de evidência que todos conhecem, mas muitas vezes a gente esquece, mas que a gente não pode esquecer. E eu sempre mostro isso, que quando se diz, ou quando se tem por objetivo definir efeitos de tratamento, ou seja, o que realmente funciona na prática clínica, esses são os diferentes tipos de desenhos de pesquisa clínica ou diferentes opções que nós temos de ter algum conhecimento, desde experiências pessoais que são reportadas na forma de relatos de caso, passando por vários tipos de estudos, mas, na verdade, o único estudo que vai nos permitir realmente definir um efeito de tratamento é o ensaio clínico randomizado, porque ele é o único que vai nos permitir a análise ou definir-se a relação de causalidade entre uma intervenção e o desfecho clínico do paciente. A realidade, no entanto, é que, para a maior parte das decisões médicas que acontecem no dia a dia, a gente simplesmente não sabe se as recomendações que estão aí nas diretrizes acabam levando a melhores desfechos dos nossos pacientes. Essa é uma realidade triste, mas é a realidade. E nesse editorial no Lancet, a gente pôde mostrar isso, que as decisões médicas, na sua grande maioria, são baseadas no dia a dia em evidências falhas, em evidências cujo grau de certeza, se o que a gente está fazendo realmente funciona ou não, realmente é muito baixo. E há uma necessidade muito grande. Hoje vivemos uma crise da pesquisa clínica nos seus moldes atuais, onde vai se exigir uma mudança no ecossistema da pesquisa para que a gente possa realmente mudar esse cenário que é bastante preocupante. Para provar que isso é verdade, esse é um estudo do JAMA de 2 anos atrás, que vem sendo muito ventilado e citado por várias entidades no mundo, porque basicamente o que nós fizemos é que na cardiologia, vejam os senhores, então, na cardiologia, que é a especialidade que com certeza mais faz ensaios clínicos randomizados, bem desenhados, com um número enorme de pacientes, nós revisamos as diretrizes todas, de todas as áreas, doença cardíaca, dislipidemia, doença valvar, fibrilação atrial e por aí vai, dos últimos 10 anos. E revisamos todas as recomendações, uma a uma, para tentar definir qual era a porcentagem das recomendações que eram, na verdade, classificadas como nível A de evidência, ou seja, evidências que a gente tem certeza que o que a gente está recomendando faz bem ou não para os nossos pacientes. E vejo que de toda a cardiologia, nas diretrizes americanas, só 8,5% do que a gente faz é classificado como nível A de evidência, e nas diretrizes europeias um pouquinho mais, 14,2%, o que mostra aí a grande crise da pesquisa clínica nos moldes atuais, porque como é que a gente pode ter toda essa pesquisa sendo feita, todo esse dinheiro sendo gasto, e nós termos apenas 8,5% do que a gente faz baseado no maior grau de evidência científica, que é o maior grau de certeza. E como que a gente pode ter 50%, que é o que a gente mostrou nesse estudo, de recomendações que são baseadas puramente em opinião de especialistas. Ou seja, opinião de especialistas onde não há dados, onde há um puro achismo, e a gente sabe o perigo que isso causa para qualquer sistema de saúde, privado ou público, e também para a vida dos pacientes.
E por isso que nós escrevemos, então, esse paper muito importante no JACC, publicado há menos de um ano atrás, apontando os perigos do senso comum e da observação clínica quando comparado com o ensaio clínico randomizado, que é o que realmente vai definir a nossa maneira de fazer, se definir o que funciona ou não. Então, a gente precisa de menos senso comum, e são vários exemplos na medicina onde a gente prova isso. Então, lá atrás, em 1991, já no estudo CAST, no estudo clássico, onde achava-se que arritmias ventriculares pós-infarto agudo do miocárdio eram deletérias e, portanto, faria todo sentido, né, todo senso comum de se tratar essas arritmias. Então, a gente faz o estudo e, na hora que o estudo é feito e compara se tratando versus não tratando com placebo, a gente percebe que realmente os pacientes que tinham arritmias ventriculares pós-infarto, que eram tratados, os seus elétrons melhoravam, porque os elétrons ficavam isoelétricos, uma vez que os pacientes morriam mais. Então, vejam que aquilo que o senso comum apontava como uma grande direção, quando a gente faz o ensaio randomizado, a gente acha diametralmente a direção oposta de efeito de tratamento. E vejam que nesse artigo a gente mostra uma série de exemplos da medicina, a reposição do estrógeno para mulheres, que diminuiu o infarto, na verdade aumenta o infarto, reposição de vitaminas, folato, que poderia diminuir o infarto, na verdade aumenta desfechos clínicos, o aumento da hemoglobina em paciente dialítico, que poderia aumentar ou diminuir a mortalidade, acaba, na verdade, aumentando os desfechos cardiovasculares, e por aí vai, uma série de eventos, uma série de situações clínicas onde a gente achava que algo funcionaria em uma direção, e quando a gente faz um estudo randomizado, isso não se confirma. E por que isso acontece, na verdade, né? Então, a gente vai explicar por que isso acontece, mas como o Einstein já dizia, né, o senso comum é uma coleção de preconceitos que a gente adquire quando a gente tem 18 anos, e obviamente que isso não poderia dar muito certo realmente. Vejam outros exemplos da importância de diferenciar o que é um fator de risco, o que é um marcador de risco. Então, estudo Interheart, estudo bastante importante, que define vários fatores e associações de risco cardiovasculares e mostra claramente a apolipoproteína B como um marcador de risco importante. Quanto maior o seu nível, maior o risco cardiovascular e, portanto, nós então vamos testar se é realmente um fator de risco, ou seja, se nós abaixarmos os níveis de ApoB, será que isso vai se traduzir em melhores desfechos clínicos? Então, a gente faz o estudo Accelerate com mais de 12 mil pacientes, testando uma droga naquele momento nova chamada evacetrapib, que a ideia era aumentar o HDL, abaixar o LDL, abaixar a ApoB e abaixar a lipoproteína A minúscula. E veja que em 12 mil pacientes, testando essa medicação versus placebo, ela faz exatamente o que a gente gostaria que fizesse nos biomarcadores. Então, vejam que ela aumenta o HDL, ela diminui o LDL, mas quando a gente vai olhar em morte, AVC e infarto, vejam que, basicamente, um hazard ratio de 1, ou seja, nenhum efeito em mexer nesses biomarcadores e isso ser traduzido em melhores desfechos clínicos. Então, esse é o grande problema, que se nós não fizermos o estudo randomizado, a gente não vai conseguir saber qual é a resposta final, porque o biomarcador ele não se relaciona com o desfecho de uma forma única e totalmente conhecida, e, portanto, achar que o desfecho intermediário vai se relacionar com o desfecho final de forma única, independente, através daquele medicamento ou daquela intervenção, se provou inúmeras vezes de ser, na verdade, bastante difícil isso acontecer. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque a gente não conhece a fisiopatologia das doenças de maneira completa, a gente não conhece como as drogas funcionam. Eu vejo que, por exemplo, hoje, um dos pilares do tratamento da insuficiência cardíaca são os inibidores SGLT2 e agonistas GLP-1, que podem ser usados também para doença coronária, drogas que foram descobertas inicialmente por diabetes e hoje se tornam drogas aí para insuficiência cardíaca, fundamentalmente os inibidores SGLT2 e doença coronária aterosclerótica como os agonistas GLP-1. Ou seja, a gente não conhecia isso surgiu dos ensaios randomizados. A gente não conhece a relação de risco-benefício 100%. Se eu tiver uma droga que tem muitos efeitos colaterais, esses efeitos colaterais podem apagar qualquer potencial benefício e a única maneira de me dar a resposta final entre eficácia e segurança é o ensaio randomizado. E
por final, a gente não conhece as relações de dose e resposta 100%. Se eu der muita dose, eu posso ter muito efeito colateral, se eu der pouca dose, eu posso ter pouca eficácia. Então, achar aquilo que eu venho chamando nos últimos anos de sweet spot, de qualquer que seja medicamento, é fundamental para que a gente possa definir. Então, como o Voltaire dizia, o problema do senso comum é que ele não é tão comum como a gente gostaria que fosse, e por isso a gente não deve confiar nele isoladamente para se definir o que funciona ou não na medicina. Mas o problema do clinical trial nos modelos atuais é que ele é muito burocrático, ele é muito moroso e ele é muito caro. Hoje, estudos que são pivotais vão demorar aí 8, 10 anos para serem completados entre a sua concepção e a publicação. Quando esse estudo é publicado, os resultados já muitas vezes não são tão relevantes, porque a medicina já evoluiu. Esses estudos podem chegar a $500 bilhão, alguns deles até perto de $1 bi para ser realizado, o que é realmente bastante difícil. Então, começa a se surgir, como parte da estratégia de mudar esse ecossistema, que nós façamos estudos mais pragmáticos. E conforme vem sido uma bandeira que nós levantamos no mundo, a única maneira, no momento, de resolver esse problema é incorporar a pesquisa clínica na assistência. Essa é a resolução. Então, nesse paper do Jack, a gente discute muito isso, novas maneiras de se incorporar a pesquisa clínica, mantendo a mágica da randomização, mantendo o aspecto da randomização, que é a única maneira que vai nos garantir a relação de causalidade, a relação de causa e efeito entre uma intervenção e meu desfecho clínico, mas de forma mais pragmática, incorporada na assistência, para que não haja dois caminhos separados, a assistência e a pesquisa, mas sim um caminho único. E para isso, a solução seria que toda vez que um doente toca um sistema de saúde, seja ele privado, particular, seja ele ambulatorial, seja ele hospitalar, o paciente fosse oferecido a chance de participar de um estudo clínico. Ou seja, o ideal de resolver esse problema seria incorporar assistência, a pesquisa, a assistência, de modo que chega um doente com asma descompensada, tem um estudo de asma acontecendo. Chega um doente com infarto, tem um estudo de infarto acontecendo. Chega um estudo com Covid, chega um paciente com Covid, tem um estudo com Covid acontecendo. E assim com todas as áreas da medicina. O que a gente poderia fazer? Quais seriam as ações para tentar facilitar essa incorporação de dados de mundo real, vamos dizer assim, que é os dados da assistência, para a elaboração dos ensaios clínicos randomizados? Primeiro, a gente tem que ter sistemas automatizados que possam identificar os pacientes de maneira rápida e randomizar os pacientes que são elegíveis de maneira muito pragmática. A gente tem que ter maneiras de fazer consentimento informado de maneira mais simples, até ter um waiver de consentimento informado naqueles estudos onde o risco seja realmente muito baixo e menor do que o normal da prática clínica. Pensar nos estudos pragmáticos, desenhos pragmáticos com pouco contato do paciente com um centro de pesquisa. Esse talvez seja um dos grandes aspectos modernos da pesquisa clínica, que é sair do centro de pesquisa, sair do investigador principal e focar a pesquisa no doente. O doente como parte integrante, focar no doente com o médico assistente como parte da pesquisa, mas não ter uma estrutura inteira em paralela, onde é o centro de pesquisa, onde tem o PI, onde tem a coordenadora de pesquisa, e muitas vezes isso gera uma complexidade muito grande. Ter aí sistemas nacionais que possam capturar com qualidade boa desfechos a longo prazo, para que a gente possa saber o que acontece com esses pacientes 1, 2, 3, 4 anos depois, de uma forma nacional, como acontece, por exemplo, na Suécia. Ter, obviamente, padrões internacionais e, obviamente, ter que ter um investimento importante. O Marco estava falando aí como CEO, ter uma visão de que esse investimento é importante nessa estrutura, que vai exigir um investimento tanto público como privado, como uma mudança na mentalidade da academia, da indústria, das empresas que fazem dispositivos e das agências que fomentam pesquisa e também que aprovam dispositivos e medicamentos, para que a gente possa ter essa mudança de paradigma e possa realmente sair dessa crise da pesquisa e mudar esse ecossistema. Por que esse benefício
de um doente participar em pesquisa, esse, na verdade, é apenas um dado antigo, mas provado inúmeras vezes, que o doente que participa de pesquisa evolui melhor. Ele tem melhores desfechos, independente do braço que ele é randomizado. Mesmo quando ele é randomizado para o grupo placebo, por exemplo, esse doente é tão mais bem tratado por estar no ensaio clínico randomizado que a sua mortalidade acaba sendo menor do que aquele doente que nunca entrou numa pesquisa. Então, é aquela famosa win-win situation, onde o paciente ganha, o médico ganha, porque vai dividir, às vezes, uma responsabilidade de uma situação que a gente não sabe o que fazer, e aí vai estar o doente sob um projeto de pesquisa, o que está protegendo, inclusive, o médico, e o hospital ganha, porque o hospital que faz pesquisa, o ambulatório que faz pesquisa, tem melhores métricas como um todo. Isso é muito conhecido no mundo inteiro. A Suécia é o grande exemplo disso, obviamente que tem uma facilidade por ser um país muito pequeno, um país onde todos os sistemas eletrônicos de medical records são integrados. Então, qualquer paciente que entra em qualquer cidade, em qualquer ambulatório da Suécia, esse dado é nacional. Então, isso é o ideal. Obviamente, muito mais desafiador fazer isso nos Estados Unidos, com 300 milhões de pessoas, ou mesmo no Brasil, com 200 milhões de pessoas. Mas essa tem que ser a nossa meta. Vejam, por exemplo, esse foi um estudo TASTE, que testou aí a tromboaspiração no infarto com supra, liderado pelo meu amigo Stephen James, que usou o registro sueco e randomizou dentro do registro. Então, é o que a gente chama de desenho híbrido, onde a gente já tem registros em andamento, que são registros que servem para melhorias de qualidade, e a gente incorpora uma página de randomização naquela pergunta que a gente quer responder. Então, vejo aí que os pacientes incluídos são quase muito próximos de todos os pacientes que recebem uma angioplastia, de modo que acaba tendo uma aplicabilidade muito grande, porque os pacientes não são selecionados de maneira tão importante. A gente não acaba tendo, às vezes, que, como a gente, nos estudos randomizados, que a gente tem que fazer um screening de 10 mil doentes para colocar 1.000, para colocar 500, onde a generalização no final vai ficar muito difícil. Aqui não, quando a gente incorpora a pesquisa na assistência, a generalização no final já é, por si só, definida. Difícil fazer isso em outros países? Difícil? Impossível? Não. Fizemos no Brasil pela primeira vez na época da Covid, através do estudo BRACE Corona, onde, basicamente, havia-se uma grande pergunta sobre o potencial risco de manter o inibidor IEC-BRA para os pacientes hipertensos por um potencial piora da Covid, por esse mecanismo de replicação viral que essas medicações pudessem causar. Era uma plausibilidade biológica in vitro, mas muita gente parou seus medicamentos e começaram a ter eventos. Então, a gente não sabia se deveríamos manter os inibidores IECAS-BRA ou devíamos suspender os inibidores IEC-BRA. Então, o que nós fizemos? Existia já uma parceria do BCRI com a Reddor, já existia um registro de Covid acontecendo nos hospitais da Reddor, e nós fizemos o quê? Nós inserimos a randomização neste registro. Então, vejam os timelines, né? Nós desenvolvemos o protocolo no final de março e, basicamente, fizemos o estudo em 6 meses e apresentamos no Congresso Europeu. Então, vejam aí, em 6 meses a gente dá uma resposta para o mundo. E o que a gente faz? Qual foi a dúvida? Será que tem que suspender ou não o inibidor de IEC-BRA? Então, a gente acaba pega pacientes com Covid que estejam recebendo inibidores de IECA ou BRA, e a gente randomiza dentro do registro, onde os dados já estavam sendo coletados, já existia um CRF, já existia toda a estrutura do registro montada, então você não tem que criar do zero essa estrutura de novo, mas você só randomiza em cima desse registro para você parar o inibidor de IEC-BRA ou continuar o inibidor de IEC-BRA. E veja que a gente mostra de maneira inquestionável que não há benefício em parar os inibidores de IECA ou BRA. Na verdade, o número de dias vivos e fora do hospital foram iguais em quem parou e em quem continuou, com até uma tendência a quem continuou os inibidores de IEC-BRA a terem melhores desfechos. Nenhuma diferença em mortalidade, e, portanto, o Brasil dá para o mundo uma resposta em 6 meses, publicado no JAMA, que nenhum estudo, nem outro lugar do mundo conseguiu fazer num período de tempo tão curto, com a qualidade que era importante, e que hoje nos dá tranquilidade de recomendar com um grau A de evidência, porque é baseado no ensaio randomizado, que não há por que suspender o inibidor de IEC-BRA pura e simplesmente por conta da Covid. A gente vai suspender por outras indicações normais, que
vão recomendar que a gente tenha que suspender, como, por exemplo, choque, uma piora importante da função renal, mas não pela presença da COVID. A gente viu muito isso na pandemia, com os anticoagulantes, onde uma série de dados observacionais falando para usar anticoagulante, vejam aí, por exemplo, estudos do grupo do Monte Sinai, do Valentin Fuster, mais de 5 mil pacientes, mais observacionais, publicado no JACC, mostrando que anticoagulante na dose profilática ou terapêutica era melhor do que não fazer nada, mas, de novo, apenas estudos observacionais. E nesse editorial, eu tive a oportunidade de escrever sobre esse estudo do Valentin Fuster, a gente define a importância da pesquisa de alto rigor científico no título. É hora de alta qualidade científica, e não mais simplesmente achismo para se definir o que funciona ou o que não funciona. E nesse sentido, o Brasil mais uma vez inova com o estudo pragmático, que foi o estudo ACTION, aqui inovando pela primeira vez com um DOAC na dose plena, nesse caso a rivaroxabana, ou a heparina profilática para o doente com COVID e internado e com dedímero elevado, e mais uma vez inovando numa análise estatística nova que não é a razão de riscos, mas sim a razão de vitórias. Quanto mais vitórias, melhor é o tratamento A ou B, para um desfecho hierárquico de mortalidade, tempo de hospitalização e tempo de oxigênio. E vejam que claramente aqui a gente mostra que não houve benefício em anticoagular plenamente com a rivaroxabana, quando comparado com a heparina profilática, o que de novo foi contra todos os reports, todos os relatos de caso, todos os achismos, todas as entrevistas que muitos saíram na televisão aí falando um monte de bobagem, e que realmente a evidência define que não há por que fazer, porque a gente vai, na verdade, vejam, senhores, só aumentar o risco de sangramento em 3,5 vezes sem ter o benefício da redução tanto de mortalidade como de eventos isquêmicos. Estudo, mais uma vez, foi feito em menos de um ano, publicado no Lancet, e que também nos dá hoje o grau A de evidência para contraindicar o uso de DOACs na COVID, uma vez que o doente não tenha um evento trombótico, ou seja, anticoagular plenamente com DOAC, pura e simplesmente pelo estado protrombótico da COVID, não se justifica, e o Brasil dá essa resposta para o mundo. E na DUC, como a gente faz isso, né? Então, essa experiência da DUC, que é hoje a maior RO do mundo, o maior Instituto de Pesquisa Clínica do mundo, vejo aí 1.200 funcionários, mais de 200 docentes, mais de 1.200.000 pacientes já randomizados, com mais de 1.000 estudos realizados. E aqui é o histórico, né, nos pontos chaves da história da DUC. Começamos lá em 69 com o DUC Data Bank, onde todo doente que fazia cateterismo, a gente seguia esse paciente para o resto da vida. Então, começa a ideia da importância do follow-up. E aí, em 89, vem o GUSTO, né, um grande estudo marcador de águas de trombolítico para o infarto com supra. 3 páginas de CRF, mais de 120 papers, realmente revolucionando. Vejam a eficiência de se coletar dados e esses dados serem transformados em dados importantes. Hoje, a gente tem estudos com 300 páginas de CRF, saem 3 papers no máximo. Vejam o absurdo e a perda de tempo que acontece. E agora, essa última fase surgindo aí, a fase da tecnologia da informação com o Google, o Electronic Medical Record e assim por diante. Então, qual que era a grande filosofia? Pegar a experiência da beira do leito, transformar em estudos bem feitos, aproximar a pesquisa da assistência para gerar conhecimentos que possam ser aplicados no mundo inteiro através de parcerias globais. Então, vejo que, nesse sentido de trazer o doente para a parte central da pesquisa, a gente, então, tenta responder uma das perguntas mais básicas, que é a dose de aspirina para o paciente que tem doença cardiovascular. Será que a gente tem que usar 81 miligramas ou 325 miligramas? Vejam que a gente até hoje não conhece. Aspirina é uma droga que você pode comprar no balcão da farmácia sem receita e que a gente sabe que pode melhorar desfechos isquêmicos, mas pode aumentar sangramento. E apesar de tudo que a gente conhece sobre antitrombóticos, a dose de aspirina ainda não era conhecida. Então, a gente faz o estudo adaptable e veja como o paciente é focado. Então, a gente pega centros com prontuário eletrônico sistematizado e uniformizados, e a gente vai identificar esses pacientes, incluir os pacientes que são elegíveis, e eles mesmos vão se auto-randomizar e para receber aspirina, 81 miligramas, ou aspirina, 325 miligramas. Vejam, então, que isso é totalmente saindo do centro de pesquisa, é focando no paciente, é focando na tecnologia de informação, é focando
no prontuário eletrônico, olhando em desfechos de hospitalização por desfechos isquêmicos, hospitalizações por desfechos de sangramento, mais uma vez olhando em dados nacionais de segmentos de hospitalizações. E vejam que os pacientes foram muito engajados no desenho do estudo, na escolha do desfecho, nas conduções dos encontros de investigadores, no comitê diretivo dos estudos e até na disseminação dos resultados, os pacientes fazem parte. Então, isso é hoje o que há de mais moderno, junto com a diversidade que se fala tanto em pesquisa clínica, que tem a ver justamente com o grau de generalização, para que não seja um estudo clínico tão selecionado de uma população que não é o que a gente vê na prática. Então, na hora que a gente começa a aplicar a pesquisa na assistência, automaticamente a diversidade acontece, e focar no paciente como parte integrante desse desenho de pesquisa. Esse é o que tem de mais moderno hoje. Vejo que a gente mostra, então, que não houve diferença nas 2 doses, não houve grandes diferenças também por sangramento, portanto, dando uma resposta aí com mais de 15 mil pacientes, numa pergunta básica, que é a dose de aspirina, através de um estudo muito pragmático, focado no prontuário eletrônico, focado no doente, onde ele mesmo se auto-randomiza, para que a gente realmente deixe o processo muito mais simplificado. Esse foi, durante muito tempo, o slogan da medicina acadêmica: publicar ou perecer, ou seja, ou a gente vai publicar ou a gente não sobrevive. E há muitos anos atrás eu já venho modificando eu tomei liberdade de modificar essa frase para collaborate or perish, ou a gente vai colaborar ou a gente não vai conseguir sobreviver na medicina acadêmica do século XXI. Porque tudo que eu estou dizendo aqui, que faz parte desse novo ecossistema da pesquisa clínica, é fundamental a colaboração. Essa colaboração tem que ser em múltiplos níveis, para que as coisas possam funcionar. Então, quais são as grandes críticas do ecossistema atual da pesquisa clínica? Primeiro, que esse sistema de ensaio clínico randomizado ele é muito complexo e demora, às vezes, anos para a gente criar. Quando a gente criou esse sistema, e aí a gente está, assim, randomizando várias centenas de pacientes por semana, o estudo acaba. E aí você desmonta todo esse sistema, que envolve milhares de pessoas, milhares de centros, e aí você vai para o próximo estudo e tem que remontar tudo de novo. Os prontuários eletrônicos são capturados hoje, os dados, de forma de narrativa, e não formas pragmáticas para o estudo randomizado ou para estudos clínicos. Não há uma conversação, não há um cross-talk entre os diferentes tipos de prontuários eletrônicos, não há um investimento suficiente nesses sistemas de saúde que favoreçam esses prontuários eletrônicos, favorecendo a pesquisa. Sim, há um investimento favorecendo o billing, a cobrança, mas isso é desconectado do investimento que é feito para o atendimento ao paciente e a pesquisa. Então, tem que ter esse merging, tem que ter essa priorização de algo que seja importante para a cobrança, mas, ao mesmo tempo, customizado para facilitar a pesquisa. Tem que facilitar o processo de CEPs, de aprovações, de consentimento informado, e, obviamente, tem que ter o apoio das autoridades regulatórias com clara guidance, né, de como tem que ser esses ensaios randomizados de maneira pragmática, porque todo mundo adora falar disso, mas quando a gente vai falar com a FDA, falar com a comunidade europeia, eles ainda não estão prontos 100% para aprovar uma droga ou um dispositivo baseado nesses desenhos novos de ensaios clínicos pragmáticos híbridos. Então, se a gente não tiver múltiplas frontes trabalhando em conjunto, mudando suas mentalidades, trabalhando para um denominador comum, vai ficar muito difícil mudar esse ecossistema de maneira importante. Então, quais são as recomendações? Que tenham esse investimento público-privado, que tenham esses prontuários eletrônicos de maneira a facilitar a pesquisa também, e que converse entre diferentes sistemas, que favoreçam e facilitem a própria randomização dos pacientes e a própria identificação dos pacientes de maneira mais rápida, capturem dados fundamentais, básicos, e que possam nos dar a oportunidade de detectar de maneira nacionalmente o follow-up desses pacientes, o que é fundamental. A gente não pode ter perda de segmento. Para isso, a inteligência artificial vai ser fundamental nesses processos, para a gente poder identificar maneiras de se validar o que foi um infarto, o que foi um AVC, o que foi uma morte cardiovascular versus não cardiovascular de maneira bastante precisa.
treinar a nova geração de pesquisadores é fundamental. Há uma carência de treinamento formal em pesquisa clínica. Muita gente está aí ensinando, gente que está sentado aprendendo. Então, infelizmente, há essa carência na formação das pessoas, praticamente da nova geração, e no que tange também novos desenhos de estudos clínicos, principalmente estudos pragmáticos, e mais uma vez tentar desenvolver linguagens de aspectos regulatórios que possam ser mais universais. A gente tem aí uma grande dificuldade com as diferenças culturais entre os vários países, o que dificulta muito. A falta de uma linguagem universal atrasa muito esses estudos e pode, muitas vezes, fazer com que os estudos nem consigam ser realizados em alguns países. E, mais uma vez, como eu disse, as agências regulatórias têm que nos dar um guidance muito claro, estarem abertas para esse novo tipo de approach do modelo híbrido, que, na minha opinião, é a grande solução dessa crise atual da pesquisa clínica. Então, de novo, essas novas maneiras de fazer ensaios randomizados, esse estudo do Jack, a gente claramente deixa claro que vai ser necessário um tremendo investimento público e privado, assim como uma mudança de mindset de várias entidades, incluindo as agências regulatórias, porque simplesmente a falta de qualidade de dados que suporte as nossas decisões do nosso dia a dia é um problema urgente e seríssimo de saúde pública, uma vez que a gente não sabe se o que a gente está fazendo faz bem ou não para o paciente, e, portanto, esse problema merece uma atenção muito grande de todas as entidades envolvidas nesse processo de geração de conhecimento e de valor em saúde. Então, aqui, para terminar, o clássico ciclo de gerar conhecimento através dos ensaios clínicos, que vão virar diretrizes, mas aí sim baseado em evidência A, e que vão se virar métricas de performance, de qualidade de atendimento. E baseado nisso, a gente vai ter melhores desfechos, vão surgir hipóteses, que vão surgir novos conceitos e vão ser testados novamente nos ensaios randomizados. Esse ciclo não muda. O que muda é a maneira de executar esse ciclo de maneira mais rápida, mais fácil, mais barata e de maneira mais pragmática, onde a gente possa gerar conhecimento mais rápido e que seja mais generalizável, e não simplesmente um conhecimento que, às vezes, quando é publicado, já quase está desatualizado, porque já passaram-se 10 anos e a medicina já não é a mesma. Então, para finalizar, pessoal, em última análise, os dados são fundamentais. Como o Edward Deming já falava, sem dados a gente é só mais uma pessoa com opinião, e uma opinião sozinha, isolada, não é suficiente para se definir o que funciona ou não para o doente, ou para ser aplicado de maneira sistemática em qualquer que seja o sistema de saúde, ou que possa gerar de maneira única valor em saúde. Nós precisamos de dados bem robustos. Muito obrigado pela atenção. Histórico, né? Pioneiro e contemporâneo ao mesmo tempo, essa discussão de custo, né? Quem paga, né? E qual o melhor modelo, né? E o tamanho da montanha que está na nossa frente, né? Principalmente no momento atual, da necessidade de dados, de revisão desses dados, né? Mudou muito a doença, o padrão da doença nos últimos 2 anos, de uma forma muito rápida, e como é que nós vamos gerar esse valor. Deixa eu chamar aqui, então, nossos colegas, né? O doutor André, o doutor Cláudio Tinoco, Pedro Barros, para juntar o painel junto com o Renato, para a gente ter aí agora 18 minutinhos para bater um papo, né? Se eles puderem abrir a câmera, eu gostaria de chamá-los e talvez já começar com o doutor Cláudio Tinoco, né? Que é o nosso grande mestre educador, né? Para discutir aí com o Renato como é que vê essa questão de educação e como é que ela participa nesse processo. Educação, ciência e prática clínica. Por favor. Obrigado, Omar. Obrigado. Bom dia a todos. Parabéns, Renato, pela excelente apresentação. Gostaria de agradecer o convite e falar que esse tema é crucial nesse momento que a gente está vivendo. Com a pandemia da Covid-19, a gente viu a importância de ter respostas rápidas para problemas clínicos desafiadores. E a gente viu também a necessidade da ciência,
da realização de estudos, dos estudos bem conduzidos, como você mostrou aí o estudo Brace Corona, e muitos outros que fizeram a gente, em 2 anos, ter várias vacinas aprovadas, ter tratamentos efetivos aprovados para Covid-19. Nessa semana teve a aprovação do medicamento oral antiviral, né, que efetivamente atua contra o vírus, e isso tudo não existiria sem esse arcabouço que você mostrou muito bem, que é ter estudo clínico desenhado, realizar, né, o estudo clínico, analisar os resultados e publicar para a gente dar segurança, para pavimentar o caminho para o tratamento dos pacientes. Não há dúvida que a pesquisa clínica realizada na instituição melhora a prática clínica. A gente está realizando no Procardíaco um estudo de amiloidose, uma droga silenciadora genética, e as necessidades para você realizar a pesquisa fizeram que a nossa prática melhorasse muito, que a gente melhorasse, aperfeiçoasse a realização dos ecos, das cintilografias, das ressonâncias, as exigências para a gente se adaptar ao laboratório central, à avaliação clínica, a necessidade de você treinar toda a equipe. Isso aí é fundamental, um caminho de mão dupla, né? E o meu comentário e pergunta para você é exatamente esse, né? O desafio, eu li alguns artigos sobre esse tema que você falou, e o desafio que tem hoje da medicina centrada no paciente, como que a gente alinha isso com a necessidade do estudo clínico, né? Enquanto no estudo clínico você tem que buscar uma resposta que seja utilizável para um grupo médio de pacientes, quando você está com um paciente na mão, você está focando na melhora clínica daquele paciente. E, por exemplo, até nesse estudo de amiloidose, a gente vê, né, que às vezes você fica impelido a tomar decisões, mas que, como o paciente está no estudo clínico, você fica, se eu fizer isso, será que eu não vou invalidar depois o resultado do estudo? Será que isso não vai dificultar a análise? Então, queria ouvir depois de você, se for possível, se a gente tiver tempo, essa análise, né, como alinhar a medicina baseada em evidências com essa medicina de hoje, né, moderna, de tomada de decisão compartilhada, centrada no paciente, que muitas vezes ela pode ser que se choque, né, com a necessidade de você conduzir um estudo clínico até o final. E o meu comentário final é isso que foi falado, o Marco Costa ele falou muito bem na palestra inicial, né, a necessidade da tecnologia, da gente ter dado, da gente poder estar digital, obtendo informações de qualidade para a gente não só ter a informação, mas poder tomar conduta baseada nessa informação analisada. Obrigado, parabéns aí, o tema é excelente, muito bom. Obrigado, Cláudio. E, na verdade, assim, um ponto importante, né, desse cenário pegando a sua última parte da fala, né, dados, todo mundo tem dados. Qualquer pessoa tem dado. Hospital pequeno, hospital grande, hospital bom, hospital ruim, hospital em network, hospital sozinho, todo mundo tem dados. Quem vai ganhar esse jogo é quem conseguir transformar os seus dados em informação. Esse é o segredo do jogo. Como transformar dados que todos têm em informações, e mais do que isso, informações que possam ser rapidamente acessíveis e que sejam, como a gente fala, actionable, ou seja, que possam gerar ações, condutas baseadas nessas informações. Quem tiver isso e investir e mudar a mentalidade e tiver a visão de caminhar nesta direção para chegar nesse objetivo, todo o resto que eu falei acaba se naturalmente enquadrando mais facilmente. Então, essa é o segredo do jogo, transformar dados em informações rapidamente acessíveis e que a gente possa tomar uma decisão baseada nessas informações. Excelente. Doutor André, hoje você capitania, né, o ensino e pesquisa do Procardíaco. Eu fui estudante de medicina no Brasil, fiz cardiologia no Brasil, e o Procardíaco era uma referência na minha época, e ainda é uma referência, né, onde que
que a aplicação da evidência, né, é muito forte, né? O cuidado do paciente ele é muito evidence-based, né? Ele utiliza muito dessa evidência. Fala para nós um pouquinho como é que na cardiologia clínica hoje, como é que nós estamos conseguindo fazer isso, né? Ou resgatar essa visão de pesquisa, ensino e cuidado clínico, e como é que o Procardíaco vai continuar na vanguarda e na liderança aí do Brasil. Bom dia a todos, é realmente um desafio. Queria parabenizar aí o Renato, agradecer o convite da organização e talvez trazer aqui o aspecto do tema central da nossa discussão e abordar aqui em 2 momentos muito rápidos, quer dizer, primeiro falar realmente da dificuldade da integração da pesquisa clínica à prática assistencial, e isso naturalmente é um desafio que vem sendo ultrapassado no país desde o início da década de 90. Eu acho que quando a pesquisa ela sai efetivamente dos muros da universidade e passa a ganhar outras instituições públicas, filantrópicas e até mesmo privadas, e é aí que o Procardíaco realmente ele inicia todo o seu trajeto de pesquisa clínica, desde os projetos de dor torácica, depois célula-tronco, enfim, avançando dentro do campo da geração da informação para a incorporação na prática assistencial. E o que, como já foi falado, os hospitais que rapidamente aderiram a essa incorporação foram que se diferenciaram de uma forma assistencial mais diferenciada. A incorporação da pesquisa clínica, ela também traz não só a operação da pesquisa, mas a incorporação assistencial dos dados, dos resultados da pesquisa. Ainda que, do ponto de vista ótimo, nós tenhamos a clássica análise da validação do impacto, da aplicabilidade, para depois ser, dentro do contexto clínico, de valores e preferências, efetivamente a decisão tomada. Hoje, o que a gente vê no mundo real ainda é uma medicina que ela está muito baseada nos guidelines. Renato mostrou para a gente, quer dizer, não só o baixíssimo percentual de nível de evidência a usar, mas antes disso, eu vou na realidade como esses guidelines são construídos, que hoje, apesar de haver uma formatação mais rigorosa, no início, e talvez hoje grandes sociedades ainda sejam grandes ações entre amigos, e é isso efetivamente que a gente precisa ter uma atenção muito grande, acreditando que talvez nem sempre o que está lá escrito é o que efetivamente nós devemos colocar em prática. Mas eu não quero aqui de forma nenhuma desmerecer os guidelines, que me parece que já foi um avanço na incorporação dessa boa prática, porque você, pelo menos, diminui a variabilidade que existe entre essas condutas. O problema da translação do conhecimento, que já é um tema estudado há alguns anos, o Dr. Ed Lang, que hoje está em Calgary, mas que já esteve aqui conosco em alguns workshops da McMaster em parceria com a Mil, já nos mostrava que a gente tem pelo menos aí 6 ou 7 grandes obstáculos que, na verdade, transcendem simplesmente a questão dos desenhos do estudo, que eu concordo com o Renato, que talvez sair um pouco dos ensaios e ir para os desenhos pragmáticos, os grandes registros, isso deve facilitar, mas, sem dúvida nenhuma, essa incorporação passa por dificuldade, que passa por recursos, por valores, por costumes, tradições, experiência profissional e até mesmo julgamento político. Vivemos isso agora muito recentemente. Mas o Knowledge Translation, ele é um desafio em qualquer lugar do mundo e a gente precisa efetivamente exercitar isso. Queria, nesse final da minha fala, trazer, então, essa dificuldade desse link da pesquisa clínica com a prática assistencial, como é que a gente pode, uma vez essa informação gerada, agregar valor dentro de alguns processos. E aqui eu quero voltar, então, ao nosso modelo da equação de valor, onde, que, de uma forma simplificada, a gente pode ter resultado sobre custo, e dentro desse desenho, naturalmente, que os ensaios clínicos, eles trazem uma robustez ao numerador dessa equação e, eventualmente, até incorporando outras informações, não só do impacto, da validade, mas, eventualmente, da própria pertinência do uso daquela estratégia frente àquela determinada
naquela determinada situação. Mas se a gente for analisar a questão da pesquisa clínica como algo que vai além de um experimento de um fármaco, do teste de algum método diagnóstico, nós fomos analisar isso do ponto de vista de uma análise de dados e voltarmos à equação de valor, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente vai precisar abrir um pouco mais o nosso leque de desenhos de estudo. A experiência do paciente, ela ainda é muito mal metrificada, a gente não consegue. Iniciativas como o ITION, por exemplo, que é a iniciativa do Dr. Michael Porter, junto com o Instituto Karolinska, a Universidade de Harvard, talvez seja um instrumento mais disseminado, mas, sem dúvida nenhuma, nós participamos de alguns projetos do ITION, uma dificuldade enorme, não só para se operacionalizar, mas também para poder metrificar de uma forma objetiva. Então, explorando todo esse numerador da equação, me parece que os ensaios clínicos, os desenhos pragmáticos, os grandes registros podem nos responder. Talvez a gente tenha que desenvolver alguma coisa melhor em relação à experiência clínica. E eu queria deixar aqui um final dessa minha fala para falar sobre o denominador da equação, que me parece que também precisa ser um pouco melhor explorado. E aqui eu queria terminar falando do custo, mas aqui numa abordagem que pode ir além dos nossos custos tradicionais e me reportando à abertura do nosso summit ontem, quando o nosso CMO, o doutor Migliori, no seu primeiro slide, trouxe a questão do desperdício. E eu acho que esse é um ponto que ainda carece de ser melhor explorado. Nós temos hoje 30% da saúde perdendo dinheiro através do desperdício, nas suas 6 grandes dimensões, que já está bastante estudado em 2 grandes estudos, que o Dr. Hedwig também teve a oportunidade de visitá-los e referendar toda a preocupação do sistema de saúde com o desperdício. Eu acho que esse é o nosso também um outro grande desafio. Eu queria montar, então, a incorporação da pesquisa clínica, abordando a experiência e o custo, além do resultado. Obrigado pela oportunidade, Marco. Obrigado a todos. Obrigado aí, André. Eu acho que você tocou num ponto, né, que ele amplia um pouco o que o Renato estava falando sobre pesquisas especificamente clínicas, né, que é justamente esse rebalanceamento da equação de valor, que acaba ficando deturpado com o caminho, né? O tempinho está curto, eu queria ouvir um pouquinho do Pedro Barros, né, um jovem que está aí liderando, né, essa parte de pesquisa e ensino aqui em São Paulo, né? Nós estávamos no Rio de Janeiro até agora com vocês. Então, Pedro, você lidera alguns dos nossos registros e fala para nós aí como é que você vai responder e resolver, junto com o Renato, essa questão que o André acabou de colocar para a gente, da equação de valor. Perfeito, do Marco. Primeiro, agradecer a oportunidade, parabenizar ao Dr. Marco Costa pelo brilhante evento e ao Renato pela magnífica apresentação. Eu acho que nessa questão da equação de valor, que inclusive foi justamente o objetivo da discussão de hoje, né, como gerar valor em saúde e utilizar a pesquisa clínica como um meio para isso, eu acho que o ponto principal aqui que eu gostaria de ressaltar é o alinhamento de propósitos, né? Quando a gente olha em relação à medicina baseada em valor, que na sua equação, como o André comentou, né, a gente tem a questão da qualidade assistencial no seu numerador, obviamente focando nos desfechos do paciente, desfechos que realmente importam para o paciente, e no seu denominador a questão do custo, pensando mais na questão da eficiência do processo. O objetivo final seria melhorar a prática clínica, né, num processo contínuo, obviamente. E isso também é o mesmo propósito em relação à pesquisa clínica. Em última análise, qualquer que seja a pesquisa clínica, o objetivo, o propósito é melhorar a prática clínica. E se a gente fragmentar pontos relacionados à questão da medicina baseada em valor e colocar para a pesquisa clínica, a gente pode ainda alinhar melhor essas questões. Por exemplo, em relação à qualidade, se a gente consegue colocar num contexto de uma medicina baseada em valor, um dos elementos fundamentais para isso seria justamente organizar o atendimento de acordo com as condições médicas, né? No caso da cardiologia, insuficiência cardíaca, doença coronária, fibrilação atrial, em linhas de cuidado. E para isso a gente precisa de registros médicos eletrônicos que permitam não só o compartilhamento de informação entre todos os prestadores de cuidado para esse paciente ou para esse grupo de pacientes, mas que também permita obter métricas
claras, métricas que a gente consegue aferir e, como a gente falou, métricas, ou seja, os desfechos que realmente importam para a doença do paciente e para o tratamento proposto. E esse modelo centrado no paciente está muito alinhado com o que o Renato apresentou sobre esses modelos mais pragmáticos também de pesquisa clínica. Então, esse ecossistema de informação da medicina baseada em valor, ele é favorável também para esse modelo também de pesquisa clínica mais pragmática. Obviamente, esse processo de eficiência que o André comentou, ele também pode ser mensurado e de um modelo, usando a metodologia científica, ser avaliado de uma maneira até mais acurada, realmente, o que é que a gente está trazendo de ganho do ponto de vista de eficiência operacional, sem comprometer o desfecho do paciente. E quando a gente fala isso dentro desse ecossistema de informação, como o Renato muito bem mencionou na sua apresentação, possibilita fazer mais pesquisas clínicas num período mais curto, por um valor mais baixo, trazendo eficiência para a própria pesquisa clínica. Esse é um outro ponto extremamente importante. E, para finalizar, a questão da segurança do paciente, que obviamente está ligada diretamente à questão da qualidade assistencial. Quando a gente olha para a pesquisa clínica, o paciente da pesquisa, como o Dr. Cláudio Tinoco comentou, melhorou os processos em relação ao procardíaco, não só do ponto de vista estrutural do ambiente hospitalar que participa da pesquisa, mas o próprio paciente que participa da pesquisa, isso já está também muito bem demonstrado em evidências, que esse paciente tem um melhor desfecho, independente do braço que ele foi alocado, mesmo que o braço que ele foi alocado não foi o melhor resultado na pesquisa, mas ele tem um melhor desfecho quando comparado a um paciente fora da pesquisa clínica. Então, a gente vai trazer qualidade, vai trazer eficiência e segurança na nossa prática assistencial com a pesquisa clínica, trazendo também uma eficiência para o processo da pesquisa clínica, podendo responder mais perguntas em menos tempo. E a minha pergunta rápida para o Renato, se sobrar aí uns 2 minutinhos, seria justamente quais são os pontos principais de investimento nisso, além, obviamente, dos registros médicos estruturados, com informações que a gente possa obter, não só dados, mas informações de fato, mas que tipo de investimento, já que o investimento vai ser muito mais baixo do que uma pesquisa clínica no modelo tradicional, mas quais são os principais investimentos que a gente deveria pensar? Seriam recursos humanos, para a monitoria dos dados, para a qualidade dessa informação, incluindo a adjudicação, parte estatística, onde você acha, Renato, que seria o maior ponto aí de atenção para trazer esse modelo de informação, um modelo de medicina baseada em valor, para trazer a informação científica também, como, por exemplo, com ensaios clínicos baseados em registros. Muito obrigado mais uma vez. Bom, Pedro, na verdade, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou de $100 milhões, eu diria, que, na verdade, é o que a gente precisa... Está todo mundo atrás dessa pergunta, né? Então, eu acho que não tem uma resposta mágica, não tem uma solução mágica, não tem uma prioridade isolada, é uma série de fatores. Eu acho que a educação é fundamental, eu acho que mudar a mentalidade do grupo que você esteja trabalhando para tentar fazer com que isso seja implementado é determinante, não acontece se a mentalidade não funcionar. Eu acho que ter aí pessoas como o Marco, que hoje é CEO, mas é um grande cardiologista, foi intervencionista, fez pesquisa, publicou. É diferente quando a pessoa hoje tem noção exata do que é fazer a pesquisa, tá associado aos pacientes, tratar do doente, mas tem que fazer decisões de business, mas com esse background. Eu acho que é determinante isso, porque senão... eu vejo muito isso nos Estados Unidos, acho que o Marco também deve ter visto muito isso lá quando ele morou lá, essa desconexão entre o que a gente fala da academia e o que o pessoal do business pensa, às vezes não acha um ponto em comum. E aí fica muito difícil, porque fica como se uma pessoa estivesse falando em grego, o outro falando em russo, e a gente não chega na resolução. Então, eu acho que ter uma pessoa que linke, né, esses aspectos, que conheça os valores o que tem que ser entregue, né, o que tem que ser... definido em cada um dos aspectos, é fundamental. Então, a visão da instituição, a visão da organização e o líder, ou os líderes da organização, têm que estarem alinhados. Esse é um grande problema que eu vejo, a falta de alinhamento. Como o Marco mesmo disse, às vezes a falta de alinhamento é por 1000 motivos. Às vezes é interesses pessoais, econômicos, políticos, partidários, enfim, vai longe essa lista, mas tem que estar alinhado. A educação da nova geração eu acho fundamental, porque a nova geração tem que entender
como é que é o jeito certo de se fazer, e acho fundamental. E a outra parte que é determinante é toda a parte de métodos quantitativos, né? Então, são a parte estatística, a parte de tecnologia de informação, a parte de sistemas e processos, onde você tem que ter um investimento muito forte nessa parte de tecnologia de informação, na construção desse prontuário eletrônico, na construção desses CRFs incorporados, mas que não pode ser feita só pelos técnicos, tem que ser em parceria. Daí vem a colaboração que eu falei na minha aula, que é a colaboração com nós, médicos, pesquisadores, que sabemos o que tem que ser coletado, como tem que ser coletado, e com expertise do pessoal da estatística, do pessoal do sistema, do pessoal que mexe com computador, com tecnologia de informação e assim por diante. Então, vejo que a dificuldade fundamentalmente está, pessoal, em ser humano, manejar o ser humano. Então, como o Robert Califf, né, que agora está sendo cotado para ser o próximo presidente do FDA novamente, foi meu mentor, meu grande amigo, sempre falava, a pesquisa clínica ia ser fácil se não fosse os seres humanos. Então, na verdade, quando você tenta agora juntar uma série de pessoas, diferentes backgrounds e expertise para fazer a mesma coisa, essa vem a grande dificuldade. E se a gente tiver o talento de conseguir unir as pessoas em torno de um objetivo comum, eu acho que aí sim é a chance que a gente tem de fazer isso acontecer. Ótimo. Obrigado a todos. Nós estamos um pouquinho adiantados da hora. Temos muitas sessões, temos hoje um dia muito rico. Espero vê-los na próxima e no encerramento, né, que vamos falar de humanidade, falar de pessoas, Renato, né, a vida, estamos aqui pelas pessoas e com as pessoas, é o começo e o fim. É isso aí. Muito obrigado, encerramos aqui então mais essa sessão, vamos preparar para a próxima. Aguardo vocês. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau.